Olá, é bom estarmos de volta, uma alegria podermos falar da segunda volta de Jesus, segunda vinda de Jesus. Nós sabemos que a primeira vez ele veio como cordeiro, foi levado ao matadouro, foi na cruz, foi imolado no nosso lugar, foi sacrificado pelos nossos pecados. Mas nós sabemos que ele vai voltar. Ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, mas vai voltar. E vai voltar como leão, rugindo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém. E vai voltar para governar o reino eterno. E esse tema tem sido importante nesses dias, até em função dessa pandemia que nós vivemos, e são dos sinais do final dos tempos, né? São muitos sinais. E nós temos estudado que praticamente todos os sinais já foram cumpridos, exceto dois que ainda falta cumprir, que é o povo de Israel confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós sabemos que houve uma rejeição no início, quando Jesus se manifestou, mas ele disse que voltaria quando Israel confessasse, quando os judeus confessassem que ele é o Messias, que ele é o Senhor. Isso tem acontecido. Nós temos visto aí o que a gente chama de judeus messiânicos, né? E o segundo sinal que está faltando ainda é sobre o evangelho ser pregado em toda a face da terra. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Então a gente tem repetido muito uma profecia que Jesus deu em Mateus 24:14, que ele diz: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, nos confins da terra, para testemunho das nações, e então virá o fim. E o que nós temos feito? Como que o evangelho vai ser pregado no final dos tempos em todo lugar? Então nós temos defendido uma teoria que, através da tecnologia da informação, através da internet, através desses instrumentos, dessas redes sociais, hoje são 4 bilhões de pessoas no mundo que acessam esses instrumentos, principalmente a internet, né? Então nós entendemos que esse é um dos instrumentos que vai fazer com que o evangelho, com que a palavra de Deus vá até os confins da terra. Claro que igrejas estão levantando missionários estão indo, mas temos aí rádio, temos televisão, temos um monte de instrumentos que vão cooperar para que isso aconteça, né? Agora, eu queria falar especificamente como é que nós podemos usar a internet. Seria uma parte 2, né? No vídeo de 6 de janeiro, nós falamos isso. E hoje nós queremos dar uma continuidade, porque às vezes nós pensamos, nossa, como é que eu vou falar da palavra na internet, né? Eu tenho amigos que não conhecem a Deus da forma que nós conhecemos, tenho parentes, né? Tenho uma série de pessoas, nós estamos envolvidos em atividades, né? Eu, por exemplo, como professor universitário, tenho muitos alunos, ex-alunos, quer dizer, cada um tem uma área de influência. Então a gente fala, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou usar essa expressão, semear a palavra? Eu gostaria de ler um texto que Jesus nos ensina a fazer isso de uma maneira muito simples. É claro que isso que nós vamos falar vale para qualquer situação, não é só referente à internet, né? Então, existe uma parábola curta que Jesus diz em Marcos 4, verso 26, ele diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Veja, o reino de Deus é assim. O reino de Deus não está no futuro, será assim. Não está no passado, foi assim. Ele é assim. Ele é como? Ele é como homem que lançasse a semente à terra. Olha que interessante. Depois dormisse e se levantasse,
de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como. Esse milagre, né, da semente germinar, crescer, e a terra por si mesma frutifica. Olha, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, o que Jesus está ensinando? Que o reino de Deus é presente, é hoje. Né? Nós achamos que o reino de Deus vai vir, mas Jesus diz que é hoje o reino de Deus. Né? Ele diz, se eu expulso demônios em nome de Deus, pelo dedo de Deus, então é chegado no meio de vocês o reino de Deus. Então nós vivemos dois reinos, né? O reino de Deus, daqueles que estão debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que é o reino em que Jesus é o rei, que Jesus é o Senhor. Lógico que esse reino ainda vai ser consumado na sua volta, vai ser consolidado, né? Aí ele vai reinar sobre toda a terra. E quem não pertence a esse reino, pertence a um outro reino, não é neutro, não existe essa neutralidade, né? Então Jesus está dizendo que o reino de Deus é agora. Ele diz que o reino de Deus é como um homem, como um lavrador, que lança a semente na terra, né? Jesus ele falava assim para um público, na época dele, que boa parte era de lavradores, né, que trabalhavam com plantação de uva, de trigo, né, e eles entendiam muito bem essa linguagem. Então, Jesus fala, olha, o homem sai para semear, né? O que é a semente? Em vários locais, a semente é a palavra, é dito na Bíblia, no Novo Testamento, né? Então, nós saímos a semear a palavra. Então, é mais ou menos isso que Jesus fala em Mateus 28, 18, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo, batize as pessoas, né? Então, isso é semeadura, nós estamos semeando. Então, nós vamos aproveitar a oportunidade que nós temos. Mas aí a gente pensa, bom, eu tenho acesso à internet, eu tenho o WhatsApp, por exemplo, eu tenho acesso ao celular, alguma coisa assim, né? Mas como é que eu vou pregar, como é que eu vou falar? Veja, semente significa uma coisa simples, uma coisa pequena, né? Pode ser um versículo bíblico, pode ser uma oração curta que você faça, pode ser uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo que você dá para as pessoas, pode ser uma breve explicação para esse momento que nós estamos vivendo, né? Pode ser uma bênção que você lança sobre a pessoa, uma coisa curta, uma coisa pequena, né? E o texto diz então que o homem lança a semente. Então a semente é isso, é anunciar, né? E é alguma coisa assim que nós não precisamos estar preocupados, fazer grandes discursos, grandes pregações. Não, a semente não é isso exatamente. Vai haver um momento que pode acontecer isso, nós estamos fazendo um vídeo, uma coisa maior, né? Mas não há necessidade disso, a princípio, né? E aí veja que interessante, e o homem, ele vai dormir, ele vai se levantar, ele vai passar os dias, ele esquece. Ele semeou, né? Ele saiu lá na terra dele, semeou, e ele esquece, aí ele vai tocando a vida dele, ele vai dormir, ele vai levantar, ele vai comer, ele vai fazendo essas coisas, e de repente acontece um milagre, aquela semente começa a germinar, né? O lavrador simplesmente jogou a semente e vai acontecer um milagre na natureza, sem nenhum esforço do lavrador. O lavrador só lançou semente, cobriu com terra, tá? Não há esforço, não é ele que vai lá todos os dias e fazer alguma operação na semente para ela brotar, né? Não, isso é um milagre. Então, ela vai germinando independente do esforço do homem. É Deus quem dá chuva, é Deus quem dá o sol, né? Então ele não tem
se preocupar. E a terra por si mesma, ela vai frutificando, né? O termo aqui, germinar, frutificar, é alguma coisa assim automático, vai acontecendo de uma maneira independente daquilo que nós fazemos. A palavra de Deus não volta vazia. É interessante que você lança a palavra, mas é o Espírito Santo que leva a vida. É o Espírito Santo que convence a pessoa. É o Espírito Santo que fala, que guia para Jesus, né? A gente diz que o Espírito Santo é como um holofote, que ele aponta para Jesus. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Para nós, cabe apenas lançar a semente, uma sementinha. Então, isso pode mudar totalmente a vida da pessoa que recebe, né? É Deus quem faz isso. É Deus, você lançou a palavra, você não tem obrigação de convencer. Você não tem obrigação de ficar fazendo grandes discursos, grandes explicações. É Deus que vai fazer isso. Jesus diz, ninguém vem a mim se aquele que me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Então é aquele que enviou, que é Deus, que vai levar para Jesus. Você é o lançador da semente e Deus vai fazer a obra. E Deus vai fazer com que a terra por si mesma frutifique. Quer dizer, a terra é o coração do homem. E o coração do homem vai realmente produzir algo que o Espírito Santo vai fazer. Aquela palavrinha que você falou, ela vai ficar na cabeça, ela vai ficar falando ao coração daquela pessoa, né? E isso nós vamos realmente ver a operação de Deus. Isso nós podemos fazer, né? Cada um de nós podemos fazer. Às vezes você sabe, às vezes uma coisinha boba que aconteceu com uma pessoa que nem é de Jesus, né? Uma confusãozinha, aí você fala, olha, eu peço perdão por aquilo que aconteceu, porque Jesus me perdoou na cruz, Jesus nos perdoou. E ele disse para nós perdoarmos uns aos outros também. Pronto, lançou a semente. Sabe, coisa simples, né? É lançar a semente. Agora, a gente tem essa preocupação, mas e se não acontecer nada, a pessoa até rir de mim, aí já não é mais responsabilidade sua. Você é o lavrador, você lançou a semente, só isso, né? Depois Deus vai fazer a obra. É lógico que pode acontecer dessa pessoa pedir mais explicações para você, e aí você vai como que discipular essa pessoa, mas tudo isso está nas mãos de Deus, né? Ele vai fazer crescer. Lembra que o apóstolo Paulo diz que uns semeiam, outros regam, mas Deus é quem faz crescer, é Deus quem dá a vida, né? Nós podemos semear, regar, não mais que isso, né? Agora, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do semeador, essa é mais conhecida, e ele diz que quando nós lançamos a semente, pode cair em 4 tipos de terreno, quer dizer, 4 corações diferentes, vamos assim dizer, né? Isso está também no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 3. Eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Então, o que Jesus está dizendo, né? Na época de Jesus, aquelas estradas, chão batido, né? Então, o lavrador lançou a semente lá, mas aquela semente veio o passarinho e comeu. Esse passarinho que vem comer, Jesus disse que significa o diabo, ele vem roubar a palavra. Muitas vezes você lançou uma palavra para alguém, o diabo vem na cabeça dessa pessoa e fala, isso é mentira, não dê valor para isso, vai tentar convencer do contrário, né? Mas você lançou a semente, né? Depois existe um outro tipo de solo, um outro tipo de terra. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e ela nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz e secou.
Então, veja, aqui foi lançada uma semente, num terreno que tinha pedra. Por isso, você não se preocupe para quem você está lançando a semente. O papel é a gente lançar a semente, o papel é a gente semear, né? Então, aqui, ele diz que as pedras, né, não permitiram que as raízes fossem profundas. Então, a pessoa até gostou daquela palavra. Mas depois vem angústia, vem problemas, vem perseguição, ela acaba não frutificando, né? Então aí não é responsabilidade nossa, nós simplesmente semeamos, esse é a nossa responsabilidade, né? Depois existe um terceiro tipo de solo, que são corações, né? Esse solo se refere a coração. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e se sufocaram, e não deu fruto. Então ele lançou aonde havia os espinhos, né? A semente foi lá, caiu na terra, começou a germinar, a brotar, mas aí veio o que nós chamamos assim, que ele chama de espinhos, né? Mas Jesus diz que são os cuidados desse mundo, são o amor à riqueza, o amor ao mundo, que veio a palavra, mas nós amamos mais o mundo, as coisas em que nós, que faz bem para a nossa carne, né? Não é espiritual, carnal, e depois sufoca. Então, não deu efeito. Mas não é responsabilidade nossa, nós fizemos a nossa parte, né? É Deus que vai fazer germinar, então nós temos que simplesmente estar lançando. E por fim vem a terra boa, olha, outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então, uma dessas pessoas que nós vamos lançar sementes, né, e Deus sabe quem é, o Espírito Santo sabe quem é, essa vai germinar, essa vai crescer, essa vai dar fruto, né? Então vai ser uma gradualidade no processo de frutificação. Primeiro vem a erva, vai nascendo uma ervazinha, né? Depois vem a espiga, né? Como uma plantação de milho, a gente vê a espiga, mas dentro da espiga ainda não tem fruto, né? O fruto vai se formar. Mas depois vem o grão, aí a pessoa já está madura, né? E quando a pessoa está realmente madura, a gente vai ver o valor da palavra de Deus, o valor da semente, né, que nós lançamos. Que coisa linda isso, tá? E claro, aqui está falando de foice, né, de cortar, de colher. Nós sabemos que isso se refere ao fim, né, que graças a Deus, quando chegar o nosso momento de partir, né, ou a vinda de Jesus agora, nós estarmos maduros para isso, preparados para isso. E veja, tudo isso aconteceu porque um dia alguém lançou uma semente na minha vida, na sua vida, né, por causa disso. Então tudo começa com uma semente. Então essa é a palavra de Deus, né? Semente é a palavra. Agora, o que acontece, a gente vê muito na internet, essas frases de efeito, essas frases de autoajuda, com musiquinha de fundo, sabe? Isso não é semear, isso não vai acontecer nada, vai dar uma satisfação naquele momento, mas não muda o nosso interior, né? Então tome cuidado com isso, né? Pega versículos, expressões da palavra, coisas, testemunhos, né? Coisas que às vezes eu vejo falar, nossa, né? A pessoa esteve doente, sentiu enquanto estava orando, o irmão estava orando, foi curada, né? Testemunhos, vai contando essas coisas. Que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida. Nesse momento, é um momento propício de lançarmos sementes. Por quê? Primeiro, estamos chegando no fim. Segundo, porque nós temos esse recurso que é a tecnologia. Nós podemos mandar para longe, nós podemos mandar para outros países, né? Pessoas que nós vamos conhecendo de um jeito, de outro, Facebook, Instagram, enfim, todas essas redes aí que se usa, né? E mesmo quem não usa a rede, eu digo, pelo celular, né? Às vezes uma ligaçãozinha, dizer uma palavra pequena, não precisa ser muito, porque nós não precisamos de grandes explicações se é o Espírito de Deus que faz a obra.
Que Deus abençoe. Pai, nós pedimos imensamente que o Senhor nos ajude, que nos dê esse espírito de ousadia, de sermos um lavrador no teu reino, lançando a palavra constantemente, Senhor. E depois a gente vai dormir, vai levantar, vai comer, vai cuidar das nossas vidas, e aquela sementinha que nós lançamos, o Senhor está fazendo o milagre da vida por causa da obra de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Obrigado.